Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pode sentar, igreja. Amados, eu sei que hoje é um culto do departamento de jovens. Porém, esta palavra vem de encontro a mim e a tua vida. Porque o Senhor tem dito: filho, 2025 eu vou derramar o avivamento na minha igreja. 2025 eu vou transformar a igreja do Senhor. E vai tocar desde o jovem até o idoso. A palavra do Senhor vai se cumprir, porque Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amados, a história começa com o profeta Abacuque, vendo tanta maldade, vendo tanto pecado, vendo tanta idolatria no meio do povo de Deus. Eita glória! E aqui no livro de Abacuque é justamente uma oração. Porque oração, igreja, não é um monólogo. Não é você falar sozinho, só você falar, falar e falar. A oração também não é algo decorado, como uma reza. A oração não é aquilo que você fala todos os dias a mesma coisa, aquela coisa mecânica. Oração é um ato de intimidade e não somente de religiosidade. Oração é conversa, é diálogo para do filho com teu pai e do teu pai para com teu filho. Aleluia! E Abacuque estava ali conversando com o pai e dizendo: até quando o Senhor vai me mostrar tudo isto? Até quando eu vou gritar violência, violência? E será que o Senhor não está me ouvindo, pai? Aí Deus pega e começa a falar com Abacuque. Amados, muitas vezes nós queremos falar e não damos espaço para Deus falar conosco, não damos espaço para ouvir. Como nós podemos dizer que temos fé se só falamos e falamos? Eita Deus maravilhoso! A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E essa palavra é tão fiel e verdadeira que no Evangelho de Marcos eu vejo pelo menos 3 referências. Primeiro, no capítulo 5 de Marcos, versículo 27, que conta uma história tão conhecida que todo mundo prega, a mulher do fluxo de sangue. Não vou entrar em tantos detalhes, mas no versículo 27 a palavra do Senhor diz que, ouvindo falar de Jesus, colocou toda a tua fé em ação e colocou e falou assim: se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. E o versículo 27 começa falando: ouvindo falar de Jesus. Eita glória! Aleluia! E no capítulo de número 7, versículo 31 até o 38, a história vai falar sobre um homem que era surdo e falava dificilmente. E de repente Jesus ele pega, tira aquele homem do meio da multidão. Sabe por quê? Porque a primeira voz que aquele homem tinha que escutar não era da multidão. A primeira voz que ele tinha que ouvir era a voz de Jesus. Tem gente perecendo por ouvir voz estranha. Tem gente perecendo por ouvir a voz da multidão. Mas o Senhor está cobrando e dizendo:
Porque primeiro ele tinha que ouvir, depois tocou na língua, e depois suspirou e disse: Efatá, abre-te. E no versículo 37 fala que muitos se maravilharam e falaram: tudo lhe faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E no versículo 47 do capítulo 10 de Marcos, Bartimeu o cego, ouvindo falar de Jesus, gritou, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se fui eu que pequei, meu pai, tenha misericórdia de mim. Porque doença naquela época era pecado ou ele ou os pais dele. Então falou: Pai, se sou eu que pequei, tenha misericórdia de mim. A multidão, cala a tua boca, o mestre não vai te ouvir. Mas ele já tinha escutado primeiro a voz de Jesus, por isso ele clamou: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E alcançou a tua cura e a tua salvação. Apocalipse capítulo 2 versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eita, aleluia! Vê a importância de ouvir a voz de Deus? Não é só você falar e dar espaço para estudar. Por isso muitos têm perecendo, porque não tem escutado a voz de Deus, não tem escutado as coordenadas do Senhor. Então Abacuque, ele ficou esperando a resposta de Deus. Aí de repente Deus ele pega e fala para ele: ei, eu estou vendo tudo, nada oculta aos meus olhos, e vou permitir que os caldeus invadam a terra para o tratar que eu tenho na vida deles. Só que Abacuque ficou ainda mais furioso com isso e falou: o Senhor, que é um Deus tão bom e misericordioso, vai permitir um povo pior para trazer conserto para eles? Eita, glória, aleluia, Jesus. A ponto de Deus permitir os caldeus invadirem a terra, porque o povo de Deus estava pior do que os caldeus. Aleluia. Só que eu vejo aqui no capítulo 2 de Abacuque, é como se Deus falasse a Abacuque: você está com medo por quê? E Deus tem falado para a tua igreja: vocês estão com medo por quê? Ah, porque o noticiário está falando que vai ter uma doença pior que a Covid. Porque o noticiário está falando que vai ter miséria em 2025, que vai ter isso e aquilo. E os primeiros a temer é o povo de Deus. Os primeiros a concordar é o povo de Deus. Deus está perguntando: estão com medo por quê? Olha a resposta de Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Parte B. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Ei, pode acontecer o que for neste mundo, pode acontecer o que for nesta nação, mas o justo, pela tua fé, viverá. 2025, Deus vai provar a fé da tua igreja. E esta palavra, ela é confirmada em um outro livro do Novo Testamento, que também começa com H. Qual é? Hebreus. Só que no capítulo de número 10, versículo 38. Ai, que pariu. Para você não ficar com desculpa falando não, mas ali é do Antigo Testamento. Vamos para o Novo então. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, a minha alma não vai ter prazer nele.
Quem põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Deus te chamou como soldado valente para marchar. Ô justo, pela tua fé viverá. 2025, Deus vai provar a fé do teu povo. Aleluia. Ah, mas vai ter doença, bispo. Sabe aonde que eu começo a analisar a palavra do Senhor? Quando Deus ali permitiu 10 pragas lá no Egito. E sabe qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. De repente, Deus falou que ali os primogênitos iam morrer tudo, mas Deus deu a coordenada para o povo de Deus: vocês vão matar um cordeiro, mas não um cordeiro qualquer, um cordeiro perfeito, vão assar a carne dele, e o sangue do cordeiro vocês vão colocar nos umbrais das portas, e aonde tiver selado com o sangue do cordeiro, a morte não vai passar. A morte vai passar em todo canto, mas aonde tiver o sangue do cordeiro nos umbrais, a morte não prevalecerá. Está preocupado com doença? Está preocupado com luta? Se a tua casa está selada com o sangue do cordeiro, ele vai te proteger. O justo, pela tua fé, viverá. Está preparado para viver pela fé? Porque 2019, no final de 2019, aconteceu algo que provou muito a nossa fé. Que foi o quê? A pandemia. Ali, a pandemia tirou muita gente da igreja. Não, a pandemia separou quem é e quem não é. Eu não estou falando dos que partiram, estou falando dos que ficaram. Os que partiram, a gente não sabe quem foi com Deus e quem não foi. Mas nós que ficamos, Deus ali fez a separação, porque houve uma confusão no meio da igreja. Era uma briga de quem abria a igreja e quem não abria a igreja. Quem abria era irresponsável, quem não abria era covarde, e ficou aquela guerra dentro da própria igreja, e virou uma guerra política por conta dessa pandemia. Sendo que nessa pandemia, ele queria que a igreja do Senhor cumprisse a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Não é uma palavra evangelística esse versículo. E se Meu povo se chama pelo meu nome. quem é povo de Deus aqui? Eu estou falando do povo de Deus aqui dentro. Aleluia. É fácil eu falar sobre o povo de Deus para receber milagre. É fácil eu falar que sou povo de Deus para receber cura, para receber dinheiro na conta. É fácil eu falar que sou povo de Deus para falar, levanta a tua mão para receber vitória. Mas olha o que Deus queria para nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Aleluia. Deus está levantando, aleluia, a geração de Neemias. Como assim, bispo? Neemias se preocupou com Judá e foi lá e reconstruiu a muralha de Jerusalém. Ele colocou a mão no arado. Deus está falando, igreja do Senhor, é tempo de clamar pela tua nação, ó. É tempo de clamar, aleluia. Não é tempo de brigar por conta de A, por conta de B, por conta de política, não. É tempo de nós fazermos a diferença. Porque o povo está pensando que diferença é isso daqui. A traça vai comer, vai corroer. Não, mas tem isso e aquilo, tem N motivos, mas diferença não é só isso aqui, não. A diferença, aleluia. Tem gente que é crente cristão igual à multidão, mas Deus quer que você pense fora da multidão, porque foi um toque diferente que saiu virtude de Jesus. Foi um clamor diferente que chamou a atenção de Jesus.
Então Deus quer diferença. Olhe diferente, clame diferente. Não clame pensando somente em você, não, porque enquanto você é o intercessor, Deus cuida da tua casa. Enquanto você busca por essa nação, Deus está provendo tudo na tua casa e na tua família. O justo pela tua fé viverá. Está preocupado com o quê? Está preocupado com as doenças, com o porquê? Aleluia! Se a tua casa for selada com o sangue do Cordeiro, aleluia! A palavra do Senhor diz em Salmos, de número 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Aleluia, o teu guia e a tua correção me põe no caminho certo. Então, se eu estou no caminho certo, não temerei mal algum, não temerei nada. Eu vou viver pela fé. O mundo pode ter crise, mas nós temos Cristo. Aleluia. Oh, glória! Aleluia, meu Deus! 2025 é o ano que Deus quer derramar o avivamento na tua igreja, mas também vai ser o ano que o justo viverá pela fé. Deus vai mandar providência, vai, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Aí de repente, no capítulo de número 3, aleluia, a Bíblia relata que Abacuque começou a orar, e a primeira coisa que ele falou foi: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Tem gente que ouve a voz de Deus e não tem temor, mas tem gente que prega a palavra do Senhor e não tem temor. Tem gente que está dentro da casa do Senhor e não tem temor. Abacuque falou: eu ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Então eu te faço um pedido, meu Pai: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Tem gente pensando: eu sou pentecostal, eu amo ser pentecostal, não me vejo fora do evangelho pentecostal.